Você sabia que dá pra ganhar dinheiro e ainda viver viajando o mundo só com milhas aéreas? Parece sonho, né? Nesse episódio, nós vamos conversar com um cara que transformou as milhas em um império e vive como nômade digital, tocando negócios enquanto explora o planeta. Ele possui uma agência de viagens e criou um produto que movimenta mais de 2 bilhões de milhas por mês. Hoje ele vai contar como você também pode conquistar sua liberdade financeira nesse mercado. Até 2 anos atrás, o tema renda extra com milhas, ele ainda era muito quente. E hoje é o que eu falo para as pessoas, a era da renda extra, ela passou. Ainda é possível fazer renda extra? É. Mas não na escala e no volume anterior. Perfeito. Tanto é que hoje a gente fala, a era da renda extra já foi. Agora, Ou você entra para se profissionalizar nesse mercado, ou você não entra. Eu sou Eric Galdino e o Hotmart Cast começa agora. Galdino, bem-vindo, meu querido. Bem-vindo. Muito obrigado. Finalmente deu estamos certo. sentando pra... É difícil começar o episódio, porque com o Galdino a gente começa a falar de viagem e a gente não para sempre que a gente se encontra. Cara, só antes da gente começar, nossa audiência ela fica ansiosa, porque de vez em quando os nossos convidados gentilmente vêm e cedem alguma coisa de presente para quem fizer o melhor comentário do episódio. E você não brincou em serviço. Se bobear, se não é o melhor, tá entre os 3 melhores presentes que já trouxeram para esse programa. Conta para as pessoas o que você preparou para quem fizer o melhor comentário que a gente vai escolher. Para quem fizer o melhor comentário, são, acho que 3 presentes. Eu vou oferecer o meu treinamento principal, que a pessoa transforma as milhas num negócio que coloca R$30 mil por mês de lucro no bolso. E também a pessoa vai vir para São Paulo, passar um dia na minha agência comigo e saindo de qualquer capital do Brasil, a gente vai mandar passagem. E aí o terceiro presente é praticamente uma mentoria, né? Passar um dia lá para aprender de fato como o que para muita gente é só um hobby, pra gente é algo extremamente lucrativo. Cara, e falando em, assim... Então deixe seu melhor comentário possível. Porque, cara, esse presente aí eu nunca vi, velho. Muito obrigado por isso. Não, parabéns. Cara, a gente na hora que fala do tema, né, de milha, de viagem de uma forma geral, isso costuma mexer com o ser humano de uma maneira geral. Porque é muito raro aquela pessoa que fala assim, não, eu não gosto de viajar, não, né? Então, assim, viajar tá na essência das coisas que o ser humano mais curte fazer. E mexe de 2 formas, né? Porque normalmente o comentário que vem é, você é rico, é fácil. É exato. E aí, cara, o que você traz é um pouco disso do sonho das pessoas, mexe com o sonho das pessoas. Conta como que uma paixão por viajar virou negócio na sua vida, antes da gente entrar nos detalhes. Sim. Aí. Vou tentar encurtar uma história que é longa. Eu tive um privilégio de ter minha família trabalhando em companhia aérea. Então eu fui um adolescente, festeiro, baladeiro. Viajado. Que viajava de stand-by, de benefício. Né? Que assim, sobra lugar no avião, você vai. E cara, eu com 13, 14, 15 anos, com acesso a isso... Cara, é um baita privilégio, infinito. E aí, ali, adolescência, tinha uma festa massa no Rio, vamos. Tinha uma festa massa em Recife, vamos. A empresa começou a crescer muito, o benefício começou a ficar mais restrito. Eu falei, cara, agora eu quero continuar nessa pegada de viajar. E aí, a gente tá falando ali, 2005, 2008, comecei a olhar para essa coisa de milhas e acumular milhas e só focando em viagens, né, para as minhas viagens pessoais. Até que teve um momento ali, mais ou menos em 2015 para 2016, começou a ter uma abundância maior de milhas no mercado, e aí tinham plataformas que compravam essas milhas. E aí eu olhei um dia e falei assim, peraí, se eu compro aqui e vendo aqui, sobra aqui uns 10, 15%. Então quer dizer, além de eu poder viajar, né, gastando menos com passagens, se eu consigo aqui tirar um resultado financeiro, o resto da viagem tá paga também. E eu trabalhava em tecnologia na época, nunca sonhava em trabalhar com viagens. E aí eu comecei a fazer as operações, compra aqui, vende ali, compra aqui, vende ali. E aí o marketing digital, né, começou a explodir, já estava 2 anos fazendo isso, e trabalhava em tecnologia, desenvolvedor, né, tinha ali um recurso razoável, mas, poxa, eu comecei a dobrar meu salário só fazendo essas operações com pouco tempo por dia, por semana. E aí começou o marketing digital, bombar, e eu falei, e se alguém quiser, será que alguém quer aprender sobre isso? Vamos tentar. Gravamos um curso totalmente despretensioso. Era um VSL,
Né? Para quem não Sim. sabe o que é o VSL, é quando a gente não aparece, é só o slide narrado ali. E na época, né, Mário Vergara fazendo milhões dessa forma, pô, vamos modelar o cara. Fizemos um VSL e nossos primeiros 400 alunos vieram disso, sem aparecer o rosto. E não aparecia o rosto, não era por nada, era só porque alguém estava fazendo e estava dando muito certo e vamos fazer parecido. Vamos fazer parecido. E aí hoje são 40 mil pessoas que já passaram pelo nosso ecossistema. E aí abre agência de viagens, empresa de intermediação de compra e venda de milhas e viajando o mundo ao mesmo tempo. Esse tem um ecossistema gigantesco, né, cara? Sim, o negócio ficou grande. Você tá falando de mais de 40 mil alunos, né? Em todos os produtos. Isso. E assim, vocês não tem nada baratinho no... Assim, historicamente, né? Na hora que você pega esses 40 mil, não tem nada... Assim, baratinho. Então, então, assim, vocês fizeram um business robusto em volta disso, né? Sim. E você tem quantas pessoas com você hoje? Você pensa todos os negócios? Você diz de time ou... De time. De time, mais ou menos 40 pessoas. Então assim, você sai de um moleque que queria pagar as viagens. Sim, pra ir pra festa. Para um empresário Sim. que tem que comandar 40 pessoas. Ou seja, jovens, façam festas. Sim. Cara, eu vejo esse movimento da internet, sabe? Eu vejo esse movimento da internet assim... Não vá pra festa, não faça isso, não faça aquilo. Uma série de regras pro sucesso, inclusive de acordar cedo, que pra mim, assim... Cara, tem que acordar todo dia 6 da manhã. Puxa, se pra ter sucesso depende disso, pra mim não deu certo. Porque eu não curto acordar cedo. Não é a minha também, tá? E ó, eu trabalhei em fábrica, 7 anos. Aí eu achava que no final eu ia estar mais tranquilo. Cara, meu último dia foi igual ao primeiro. Um sofrimento danado pra poder acordar cedo. Esse monte de regra, não faça festa, não vá pra festa, pra mim foi o que me trouxe daqui. Cara, e milha virou, assim, a renda extra é uma questão pro brasileiro. Sim. Ponto. Né? Então, assim, necessária. Pelo jeito que o país é. Né? O empreendedorismo no Brasil, muitas vezes, ele é por necessidade mesmo. E a renda extra é uma questão comum. Aliás, a Hotmart nasce muito da turma que está buscando renda extra, e aí se torna, assim, um lugar para os criadores de conteúdo e empresários, mas ela nasce muito da renda extra, né? E a renda extra através de milha talvez seja um dos temas mais quentes dos últimos 4 anos, mesmo com os altos e baixos em função de como as empresas operaram e tudo. Você sente que continua quente o negócio de usar milha para renda extra? Cara, assim, todos os mercados mudam muito, né? E o nosso mercado muda muito e muda muito rápido. Até 2 anos atrás, o tema renda extra com milhas, ele ainda era muito quente. E hoje é o que eu falo para as pessoas, a era da renda extra, ela passou. Por quê? Todos os mercados, eles são muito mais fáceis de operar, enquanto eles estão menos eficientes. Né? Quando você descobre ali uma assimetria de mercado, num mercado ainda pouco explorado, cara, é a história da água limpa. Você chega e você bebe água limpa. Ainda é possível fazer renda extra? Mas não na escala e no volume anterior. Perfeito. Tanto é que hoje a gente fala, a era da renda extra já foi. Agora... Ou você entra para se profissionalizar nesse mercado, ou você não entra. Perfeito. Entende? E quando a gente fala em profissionalizar no mercado, tem 2 vertentes. Tem o cara que vai ser uma agência de viagens, né? E tem o cara que vai ser o milheiro. Que é uma palavra que eu acho que hoje já está mais comum, né, no vocabulário das pessoas. Que é o cara que produz as milhas, que fabricam as milhas. E quando eu falo de profissionalização do mercado, até 2 anos atrás, cara, você chegava do trabalho, meia horinha ali, fazia as transações, botava tuas milhas no mercado e ia dormir. Hoje, para quem é essencialmente um produtor de milhas, um fabricante de milhas, um milheiro, a turma tá em escritório, com time, para fazer a coisa um processo bem mais profissional. Então, assim, ainda é possível, mas você vai concorrer com gente que avançou no mercado e que não tá mais só fazendo renda extra. Profissionalizou, né? Então, exige uma dedicação maior e tratar isso como business e não como, talvez, como né, um negócio. Isso para quem quer ganhar dinheiro com milha, né? Exato. Agora, pensa pra pessoa que quer se inserir nesse, assim, pisar na água, tá? Antes de se tornar um profissional mesmo. Vamos dizer, eu e o Cleiton, que somos 2 caras que viajam muito, que
conhecem minimamente. O que é o primeiro passo nisso? É entender como é que o programa funciona? Qual que é o primeiro passo para botar o pé na água? Cara, o primeiro passo é você começar a coletar as milhas que já estão disponíveis no seu dia a dia, só tendo um consumo mais inteligente / eficiente. O que eu quero dizer com isso? Hoje, praticamente, sei lá, todo mundo pega Uber. Você tem duas opções. Você cadastra o seu cartão de crédito no aplicativo do Uber e paga as suas corridas. Ou você entra, por exemplo, em programas de fidelidade e compra o voucher de Uber lá pelo mesmo valor, só que você ganha milhas. Se você, por exemplo, tem um gasto aí mensal de R$1.000 de Uber, no final de um ano, você acumula aí umas 50 mil milhas em um dos programas de fidelidade. Caceta. Quanto que dá isso em dinheiro, né? Porque tem que traduzir para o mundo dos, entre aspas, leigos. A gente tá falando em R$800. Alguém vai ficar rico com R$800? Não. Em um ano, é centavos. Agora, e aí quando você começa a comprar o voucher do iFood assim, você vai trocar o seu celular assim, você vai trocar um eletrodoméstico da sua casa dessa maneira. No final de um ano, talvez você já coletou ali de milhas gratuitas 4, 5, 6 mil reais. Quer dizer, ninguém vai ficar rico com 6 mil reais por ano. Mas já dá pra fazer uma viagem. Mas já dá pra fazer uma viagem. Isso aí... já dá pra trocar, sei lá, comprar o telefone pro filho. A gente já tava brincando antes da gravação, né, que o Abramo e eu, a gente é prova social do modelo, né, que eu tava brincando, faz 3 anos que eu não pago pelas minhas passagens de férias. E aí eu vi que isso tava começando a ficar automático. Ano passado, 2024, eu tava precisando comprar um monitor novo. E aí, tipo assim, antes de comprar o monitor, eu falei, não, pera aí, deixa eu dar uma olhada se não tem nenhuma promoção, tipo assim, da Amazon com a Latão, com a Livelo. Sim. E aí, resumo da ópera, tipo assim, eu comprei meu monitor e ganhei 10 mil milhas. Falei, cara, 10 mil milhas, se eu pego um período bom, são 2 idas e voltas BH-São Paulo. Pronto. E aí tem uma outra conta que é importante as pessoas fazerem, que não é simplesmente essa ida e volta gratuito. Se você fosse comprar essa passagem em dinheiro, dependendo de uma série de questões, às vezes uma passagem dessa tá R$2.000. Sim, dependendo de como você fizer. Dependendo de como você fizer, antecedência, uma série de coisas. Então não é só as 2 passagens, mas é o quanto você deixou de gastar com aquilo. Né? Essa é a primeira forma de botar o pezinho nisso. Outra coisa é o lance dos cartões de crédito. Isso aí, ó, é mágico, cara. Se você jogar no Google, e inclusive vou até já deixar uma dica para creator aqui, o cara que quer começar a surfar nesse mercado, cartão de crédito é um tema super quente e é um tema que recorrentemente ele precisa de atualização. Ou seja, muda, né? Muda toda hora. Se a pessoa tem, por exemplo, um programa, vai criar um produto sobre cartão de crédito, cara, ele tem conteúdo infinito. Por quê? Sei lá, o C6 está com cartão de crédito hoje. Daqui a 3 meses ele mudou a regra, mudou os benefícios. Então é um assunto que está o tempo inteiro se atualizando. Então fica essa dica aí já, ó. Monta um produto de cartão de crédito. Cara, olha que maluquice. Eu estudei isso muito esse começo de ano, porque eu falei assim, eu vou otimizar o meu dinheiro para poder usar sala VIP, cara. Eu fiz uns 3 cartões pensando só em uso de sala VIP, cara. Então eu peguei e falei assim, porra, esse cartão aqui eu não vou gastar dinheiro, não vou pagar coisa com ele, mas eu quero ter porque ele me dá acesso X à sala VIP. Sim. Esse aqui, pô, se eu tiver um investimentozinho nesse banco aqui, ele me dá acesso ilimitado a tais salas VIP. Então eu vivo hoje, eu que viajo muito, né? Eu vivo em sala VIP usando só essa lógica de cartão de crédito. Sim. E aí também tem coisas assim que as pessoas nem ligam hoje na hora que você usa. Eu não sei se Apple Pay é a mesma coisa, porque eu não entendo de Apple. Mas tem alguma coisa que não seja Apple? Olha lá, eu vou ver vocês dois aqui. Eu nem falo mais nada. No Samsung Pay, na hora que eu tenho o cartão da Azul no Samsung Pay e tenho o da Latam no Samsung Pay. Então, na hora que eu pago, eu ganho, além da milha do cartão, o Samsung Pay lá me dá ponto também para eu poder... Então, à medida que você vai empilhando essas coisas, e o que é importante as pessoas saberem? Cara, dá pra você transformar isso num negócio. Mas, por outro lado, dá pra você melhorar pra caramba a sua vida do dia a dia com baixo esforço. Você não precisa de ficar estudando, tipo, profundamente, né? São pequenas ações. Por exemplo, né, já que você falou de Samsung Pay, que eu nem sei direito o que é isso, brincadeira, gente. É que é assuntos de bastidor aí. Essa é uma piada interna, que eu sou sacaneado no mercado inteiro por ser o cara da Samsung. Exato. Por exemplo, hoje...
cada vez que eu peço Rappi, né, que tá em muitas cidades, eu não pago absolutamente mais nada, por isso eu ganho umas milhazinhas na Latam. Só de vincular o meu CPF entre o Rappi e a Latam. Caramba, assim, não sabia. Sei lá, cada pedido meu dá 30, 40 milhas, isso é nada. Mas eu, por exemplo, eu peço muito Rappi. No final de um ano, sei lá, se eu acumulei 4 mil milhas, pô, às vezes tem umas promoções da Latam que você faz ida e volta Rio-São Paulo por 4 mil milhas. É o montinho montão, né? Exato. Montinho montão, cara. Tá ali, tá disponível, por que não coletar isso? E é engraçado porque, assim, eu acho a temática de milhas, talvez muita gente fique meio ressabiada porque parece esquema, né? Sim. E não é esquema, você tá entendendo como funciona o sistema, você tá entendendo como que funciona. Você até falou disso, né, antes de avançar para a próxima aqui, depois que eu aprendi que você joga ponto para Latam por reserva de hotel da Booking, minha vida mudou pra caramba. Porque, e acumula bem. Acumula bem pra caramba. 6 vezes enquanto a gente grava nesse momento, são 6 vezes o dólar. É bizarro. Agora, você até comentou aí tipo assim, galera, cartão de crédito é um tema muito quente. Sim. Inclusive, antes de entrar na pergunta, eu quero fazer até um reconhecimento que, assim, o mercado de milhas, todos os players se conhecem. Sim. Tipo assim, todos os big players do mercado se conhecem. E é engraçado que, às vezes, a gente tá em algum evento e eu cito o seu nome para algum outro player e até hoje todos eles falam, cara, o Galdino foi o cara que foi pioneiro nisso aqui e que ele mostrou que a profissionalização do mercado é possível. Então, tipo assim, pra galera ter uma ideia do peso de quem tá aqui, da autoridade de quem tá aqui, né? E dito isso, sendo o pioneiro, sendo a pessoa que elevou o nível desse mercado, você ainda consegue enxergar novas oportunidades de mercado para quem quer entrar nisso nesse momento? Seja no digital, seja como agência? Sem dúvida, sem dúvida. E quanto mais o mercado profissionaliza, eu vejo que mais oportunidades tem, inclusive de produtos paralelos em volta, né? Inclusive, eu até fiz uma palestra no Mastermind sobre isso, que 3 ou 4 anos atrás, o centro da minha atenção era o infoproduto. Hoje, o infoproduto, ele tá em volta de intermediação. E aí, quando você fala em intermediação desses negócios, tem muitas necessidades paralelas. O cara da contabilidade, ele é necessário pra gente. O cara de social media, o cara de tráfego. Provedor, né? Provedores. Por exemplo, eu abri uma caixinha esses dias no meu Instagram, falando assim, o que algum evento meu proporcionou pra você, alguma coisa assim. A gente faz vários eventos durante o ano. E aí tem um cara que ele falou assim, o seu evento de 2022 mudou minha vida, porque eu fui lá e converti minha agência de tráfego pago para tráfego pago para agências de viagens. Caramba. Hoje o cara tem uma agência que atende dezenas de agências de viagens, ele faz tráfego pago só para agências de viagens. Focadaço. Entendeu? Tem contabilidades que foram nesse caminho, tem uma série de outros mercados que foram nascendo, né? E o tema milhas e o tema viagens, ele é inesgotável. Porque assim, vocês veem num horizonte de médio e longo prazo as viagens diminuindo? Pelo contrário. A pandemia, inclusive, mudou muito o comportamento das pessoas. E lá no meio da pandemia falava-se muito disso, né? Quando tudo voltar, o mercado vai explodir. E hoje a gente sente isso, com os aviões lotados, as tarifas mais altas e as pessoas com esse desejo de conhecer o mundo, né? E quando a gente traz o contexto da milha para esse mercado e a gente consegue ter melhores condições, muitas vezes, do que o mercado do turismo tradicional, a gente cresce junto. Por quê? Mais pessoas viajando, mais pessoas querendo oportunidades de viajar mais barato e todo mundo cresce. E é ganha, 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 né? Porque você pensa, as pessoas viajam gastando menos. Sim. Ou seja, elas viajam mais, certo? Porque elas estão gastando menos. Você desenvolve o business em volta disso. E o turismo, na outra ponta, em muitos lugares, é o maior gerador de riqueza que existe. Sim. Ou está entre os maiores, né? Então, é uma lógica que serve ao mundo de uma maneira ampla, né? Sim. Então, assim, na hora que você consegue, né, transformar esse negócio, fazer as pessoas viajarem, você está ajudando a mobilizar o mundo, né? Sim. E falando um pouco disso também de liberdade financeira e geográfica, isso é um negócio muito cobiçado. O que tem de verdade nesse troço? Tá. E o que tem de fumaça? Vamos lá. A palavra liberdade, ela é uma interpretação individual, na minha opinião,
né? Eu, por muito tempo, busquei a liberdade geográfica e, obviamente, a financeira também, e conquistei ela, né? Hoje, eu posso viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Era esse o meu grande sonho, meu grande desejo. Só que muita gente usa disso como argumento para encantar o olho do outro. É fácil você fazer isso com viagens. É muito fácil você pegar, tá com um laptop na praia e falar assim, tô fazendo uma emissão aqui, tô ganhando R$1.000. Isso é possível? É possível. Eu faço isso. Só que, para você atingir esse resultado, leva um tempo. Por exemplo, eu tenho uma promessa no meu produto, que eu sei que é uma promessa forte, que a pessoa pode construir uma agência de viagens em home office e ganhar R$30.000 por mês. Eu tenho track record para mostrar que isso é possível. Mas eu não falo pro cara que isso vai ser no primeiro mês, moleza, que vai ser moleza e que tem pouco trabalho. Pelo contrário. Quando eu tô, por exemplo, fazendo meu processo de vendas, tô em lançamento, eu falo para as pessoas, vai ter BO, vai ter perrengue, 3 da manhã, o seu passageiro que tá embarcando no voo diurno lá da Europa, que sai às 9 da manhã, para você aqui é às 5. Você tem que, eventualmente, dar uma assistência para ele. Então, assim, é possível? É, mas tem trabalho. Eu acho que o meu mercado, né, esse mercado de milhas / turismo, ele se sofisticou a ponto dos grandes players, os players que se mantiveram no mercado depois de todos os solavancos que tivemos, todo mundo hoje é muito consciente no que promete. Uhum. Né? Eu vejo o mercado muito maduro, as pessoas mostrando Amadureceu possível, demais. Mas assim, cara, tem que trabalhar. Tem que fazer a coisa acontecer. Porque, por exemplo, sei lá, mensalmente tem 8.000 bilhetes sobre a minha responsabilidade. 8.000 pessoas viajando com bilhetes emitidos através ou dos meus clientes finais ou da minha intermediação de milhas, cara, é uma baita responsabilidade. Então, assim, a liberdade financeira veio, a liberdade geográfica veio, mas com muita responsabilidade. Se você parar pra pensar, cara, assim, óbvio, tem as viagens corporativas, tipo as que a gente faz, mas muito frequentemente esses bilhetes emitidos... É o sonho de alguém. É o sonho de alguém. São férias programadas há 1 ano. Sim. Né? É um casamento. É lua de mel. Entendeu? Às vezes, pro cara que tá vendendo a milha ou vendendo a passagem... É mais uma. É só mais uma emissão aqui, vambora. Mas pra outra ponta, é exatamente isso. É um tratamento médico, é uma lua de mel, é o sonho. Então tem que lidar isso com muita responsabilidade. Né? E esse nosso mercado, cara, como todo mercado, né? As peneiras vão acontecendo. E quando você vê os players de infoproduto desse mercado que estão aí e que passaram por todas essas peneiras, ainda há mercado para novos entrantes, mas você tem que entrar muito profissional. E também encontrar qual que é o seu ângulo de entrada, né? Tipo assim, putz, o que você... Porque também, com maturidade, você percebe isso. Tipo assim, a gente tem vários players que falam de milha, mas cada um tá falando de uma coisa diferente. Aspectos diferentes do mercado. Mesmo mercado. Por exemplo, eu sempre me mantive focado em negócio com milhas. Sim, né? Sim. A gente tem alguns outros braços educacionais com outros especialistas que falam de milhas para viagem, mas eu, Eric, sempre me posicionei como criar um negócio. O mercado foi mudando, né? Hoje muita gente fala de gestão de milhas, muita gente, né, mudou um pouquinho o posicionamento para falar de viagens, porque acho que cada um foi encontrando o seu lugar nesse mercado. E tem espaço para todo mundo, né? Tem o cara que quer fazer disso um negócio, tem o cara que só quer suportar o negócio do outro. O que é suportar o negócio do outro? Tem gente que quer ser agência. Perfeito. Dá mais trabalho e mais margem. Tem cara que fala, não, deixa eu só produzir aqui a milha para poder atender essas agências. Eu gosto de estar em todas as pontas. Perfeito. Eu gosto de estar viajando, de estar atendendo outras agências e estar atendendo o cliente final. Mas encontrar aonde você tem uma lacuna e também público. Isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, tem players do mercado que se especializaram em lidar com o pessoal público mais velho. Não é o público que está no meu radar. O público que está no meu radar é o cara que quer fazer disso um negócio. Aí tem outro cara que se posiciona para assessorar quem só quer viajar, mas também não quer aprender. Então tem muitas nuances aí. E tem muito isso agora também, né? Começa a ter aquela pessoa que sabe que tem um benefício ali, mas está com uma preguiça danada de aprender. Quer delegar. Quer delegar, contratar. Quer delegar. Não foi nesse lugar que você foi, né? Exato. E tem lugar para todo mundo no final. Se você estiver disposto a trabalhar duro e fazer direito, né? Sim. Porque nos últimos anos a gente limpou muito aventureiro, eu acho. E acho que de todos os mercados, no digital geral, né? Todos. É a história do amadurecimento do mercado, Sim. né? Ele vai cuspindo aquela turma mais ou menos, Sim. aquele pessoal meio aventureiro, e ficam os business
robustos e sérios, né? E, cara, uma coisa que eu acho muito engraçada desse mercado especificamente, né, de infoproduto para milhas, que o mercado, ele se organizou muito em grupos, né? A gente criou um senso de comunidade muito forte, que são os grupos de Telegram, principalmente. E é interessante isso, porque dentro do mercado de milhas para negócios, tem uma discrepância entre quem nasceu do mercado de milhas, tem um viés de comunidade muito forte, e o que a gente chama do turismo tradicional, que são pessoas que não usam milhas, não há esse senso de comunidade. Há um senso de concorrência muito grande. A gente nasceu nesses grupos de Telegram, e isso teve um impacto no infoproduto. Por quê? O cara entrava num grupo meu lá, sei lá, um dos nossos maiores grupos chegou a ter 25 mil pessoas no grupo. Aí o cara falava assim, nossa, 25 mil pessoas vezes X reais? Caraca, o Eric colocou não sei quantos milhões no bolso. Não tô reclamando dos milhões que vieram pro bolso. Mas não são os milhões que as pessoas fazem essa conta. E muita gente entrou nesse mercado, e acho que deve acontecer em outros mercados também isso. O cara faz uma conta de faturamento. Conta de chegada, né? Conta de chegada. Um dos sócios que a gente tem é o Mark Zuckerberg. Perfeito, você tá... Né? O imposto, colaborador, é uma série de coisas, né? Então, isso também, o digital, ele cria um pouco da fumaça. A né? ilusão. A ilusão de que o dinheiro veio líquido pro bolso. Nossa, maravilhoso se fosse. Mas não é bem assim. E é muito massa quando você fala de comunidade. Eu até peguei o celular aqui pra entrar, porque eu tô em um grupo de Telegram, que é de vocês, que é o Voos Baratos. Ah, só aí tem uns 10 mil pessoas. Tem 10.069 pessoas. E aí é um cara que paga uma anuidade de 1.500 pra tá aí. E aí, cara, faz, sei lá, uns 4 dias que eu não abria o Telegram. Eu abri, tem tipo 180 mensagens não lidas. E tudo isso é tipo assim, São Paulo, Los Angeles com datas em julho e Natal. Aí origem, Guarulhos, destino Los Angeles. A pessoa já traz as datas, já traz as taxas, a milha. E é um tanto de viagem internacional que você fala, cara, você vê que a própria comunidade se ajuda. Não é o Eric mandando lá. Sim, assim, a comunidade é muito forte nisso, cara. Sim. Não é um viés de concorrência, é sensacional. E, cara, por exemplo, né, a gente construiu um mastermind de agências de viagens, né, pegando esse gancho da concorrência. Cara, quando você me falou que ia fazer isso, eu não vou te negar, não. Ele tá doido. Você não me pediu minha opinião. Se você tivesse pedido, eu ia falar assim, cara... Vai dar ruim. Acho forçado. Sim. Mas olha aí, velho. Vai, conta. Cara, eu acho que, assim, de tudo, o nosso mastermind, né, que chama Master Miles, e que veio do Damásio, Master Másio, Master Miles, né, eu sigo a cartilha dele. E... foram 2 pontos ali. O Rosadas, não sei se ele já veio aqui ou não. Rosadas... Ainda não. Vamos, aliás, tá convidado, Rosadas. Ele tem um mastermind de donos de supermercados. Só que tem uma diferença. Um supermercado tá em Manaus, o outro tá em Roraima. Ou na mesma cidade, mas em bairros muito distantes e tal. E aí eu falei, cara, o Rosadas, ele indiretamente, já falei isso pra ele várias vezes, ele me desbloqueou pra eu criar o meu. Porque eu falei, se dá pra... Porque assim, os masterminds de marketing digital... O assunto é estratégia de negócio, cada um aplica no seu mercado. Não tem concorrência direta. Sim. Aí eu vejo o cara fazendo um mastermind de dono de supermercado. Falei, tá, funciona colocar todo mundo do mesmo segmento. Porém, o nosso mercado tá no digital, cedo ou tarde concorre. Sim. Né? Vamos fazer. E aí, eu liguei para as pessoas mais próximas, fiz o pitch no telefone, depois fui para um evento presencial, colocamos mais uma galera lá dentro e o nosso mastermind começou com mais de 25 agências. E aí, tivemos ali um período, sim, de maturação, tivemos um período onde players tiveram ali uns probleminhas, chegava muita coisa pra mim, do tipo assim, pô, o cara tá atravessando a minha venda aqui, cara, mas é mercado. E tem hoje, 220 milhões de pessoas aí pra você oferecer sua... E aí hoje, né, a gente tá com 4 anos no grupo, hoje o grupo tá maduro. Saindo sociedade entre agências, né? E muita parceria, fornecimento. Por exemplo, dentro lá tem pessoas que são mais produtores de milhas, né? Outros são mais agências. Mas, cara, tem dia que, sei lá, de manhã eu comprei Latam sua porque a minha acabou, de tarde eu tô vendendo Latam pra você porque a sua acabou. Você entende? Perfeito. E eu acredito isso aos grupos de Telegram. Porque é um mercado que nasce muito na ajuda mútua. Cara, eu descobri uma parada aqui que ninguém tá olhando pra cá. Faz aí, faço aqui também. Então, no final do dia, tá todo mundo... Tem, sim, um certo nível de concorrência, mas todo mundo aprendeu a conviver e fazer as parcerias.
Entendeu? Então é isso. Aí tem dia que é isso. De manhã eu comprei de você 1 milha, de tarde eu tô vendendo pra você. E sai tudo mais forte do outro lado, né? Só pra galera ter uma noção de grandeza das coisas, porque a gente fala muito do digital, do infoproduto. Você até comentou que hoje o infoproduto, ele circula o seu ecossistema. Compartilha com a gente o que você puder compartilhar do que é o seu ecossistema, assim, da ordem de grandeza desses produtos. Tá, vamos lá. Uma outra solução que a gente trouxe para o mercado, e em volume foi a primeira solução, que foi o balcão de milhas, que é um ambiente de intermediação, onde a gente conecta agências de viagens com os milheiros, né? E isso nasceu em 2019. E assim, é muito engraçado porque toda a nossa trajetória, ela vem muito desse lugar de vamos ver se dá certo. Cara, o nosso primeiro evento presencial, a gente vendeu ingresso sem saber como fazer o evento. Vamos vender o ingresso, depois a gente vê como faz. E o balcão foi isso também. Pô, vamos criar aqui um ambiente de negociação para que as agências tenham onde comprar essas milhas. Quando, né, tivemos aí recuperação judicial de Hot Milhas, Max Milhas, cara, aquilo salvou muita gente. Né, de ter onde vender as suas milhas, e o produto, a ferramenta já estava muito madura. Né? Vieram outras ferramentas parecidas no mercado, nascendo naquele momento do desespero, e a gente conseguiu já estar maduro ali naquele momento. Então, se a gente pensar o balcão de milhas, 80 a 100 milhões de milhas são negociadas por dia ali. Caralho. Só que tem um detalhe. Isso é o que a gente consegue metrificar. Fazendo uma análise empírica, na real, isso aqui é mais ou menos de 4 a 5 vezes o movimento. Por quê? Como que funciona? Você é agência, o Abramo é agência, Cleiton é milheiro. O Abramo vendeu lá uma passagem, ele precisa de 100 mil milhas da Latam, ele publica lá, preciso de 100 mil milhas da Latam. O Cleiton vai lá e fala, tenho X reais, vamos fechar? Vamos. Passa 5 minutos, pô, negociação, cara massa aqui, pô, tenho mais uma Latam aí, você tem? Tenho, vambora. Pô, tem uma Smiles aqui, tem? Vambora. Já aconteceu comigo. Aceita uma oferta no balcão, cara, eu lembro dessa história, o cara pediu 40 e tantas mil milhas da Smiles, era um sábado de manhã, e ele, tenho mais uma, por 2 horas eu fiquei ali emitindo pra ele, foi quase 1 milhão de milhas. Caramba. Então, o que o balcão registrou? 40 e tantas mil. Perfeito. Só que aquela negociação foram quase 1 milhão. Não, foi só o front-end. Só foi o front-end, né? Por exemplo, hoje eu também tenho uma equipe que atende outras agências. E isso acontece, a gente capta o cliente primeiramente ali como oferta do balcão, só que tenho mais uma. Né? Então a gente consegue metrificar esse de 80 a 100 milhões por dia, mas na prática isso é muito mais. E aí aquilo, tá, vamos falar em números, né? Se a gente fala em 100 milhões de milhas, fazendo uma média aí, né, porque tem milhas mais caras, mais baratas, a gente tá falando aí de 2 milhões e meio de reais só nessa ponta de transação. Só que, como eu falei, na prática isso é muito mais. Caramba, cara. Entende? Isso no nosso ecossistema. Existem outros hoje no mercado, grandes também, né? Players que estão bem estabelecidos. Então, quando você olha para todo esse movimento que acontece, ele é muito grande. Muito grande. E aí muita gente fala assim, mas e as companhias aéreas? Como que elas ficam em tudo isso? Quem controla a quantidade e o preço que as milhas vão para o mercado? A companhia aérea. Perfeito. Se o mercado cresce, um benefício ela tem. No total, as companhias aéreas... Que no off eu explico. Cara. As companhias aéreas gostam. E muita gente ficou com barreira por causa da recuperação judicial que aconteceu da 1, 2, 3 mil. E podemos falar disso, acho que até um ambiente de desmistificar o que aconteceu, até para o cliente final. Para as pessoas entenderem que, na verdade, foi um produto mal feito deles, que levou a empresa... que não foi a operação de milhas em si. Não foi a milha, mas foi a gestão do negócio. Exato, foi a gestão de um produto mal feito, né? Mal elaborado, que gerou esse negócio. Não é a operação de milha em si, porque ela é legítima, legitimada, e as próprias companhias aéreas, elas gostam que seja feito de um jeito saudável, né? Então, porque isso as beneficia, né? Eu costumo brincar isso do jeito saudável, eu costumo brincar que a nossa relação com as companhias aéreas, ela funciona assim. Sabe quando você se relaciona com uma pessoa, que a pessoa é tóxica para os seus amigos, só que assim, você continua saindo escondido, só que você não fala pros teus amigos, senão vão encher o saco? É mais ou menos essa relação, né? O mercado de milhas, ele faz sentido para as companhias, senão elas têm mecanismos para isso, mas precisa ter um controle.
né? Precisa manter saudável, precisa manter seguro. Então a gente vai nessa dança, entendeu? Mas eu tenho certeza que se eles estivessem lidando só com gente como vocês, provavelmente as coisas seriam inclusive mais abertas, eu acho. Mas é porque para qualquer mercado vai aparecer gente interesseira, gente, né, tentando se aproveitar. Infelizmente, tem pessoas que acabam fazendo mau uso da ferramenta. Exato. Cara, vamos... Para quem quer entender um pouco mais como é que você funciona, o que você faz, qual que é o melhor lugar para te acompanhar ou sua empresa? Porque, na verdade, você tem opções. Então, conta para as pessoas. Quem quiser te conhecer o que você faz, o que você vende... Vamos lá. Instagram, @EricGaudiano. Lá, quem tá mais falando ali é o Eric, educador do mercado de milhas, né? Eu não me posiciono como um influencer de milhas, de acho fato. que não. Eu sou um educador desse mercado. E ali eu vou falar muito desse viés, né? De você criar um negócio, de você poder gerar oportunidade para sua família e criar realmente uma empresa baseada nisso, né? E aí, dentro desse mundo, aí vai entrando as cascatas, né? Que eu consigo atender outras agências com fornecimento de milhas, atendo o cliente final também, né? Lá no Mastermind mesmo tem uma galera que emite com a gente, inclusive atendo outras empresas também. Então a gente tem vários braços dentro disso. E é legal falar para as pessoas, né, que muita gente às vezes entra no mercado digital olhando como um curso. E acho que todo mundo entra realmente oferecendo um curso. Mas olha quantas coisas o digital vai ramificando e permitindo que a gente construa, né? E é isso, né? Debaixo aqui do meu guarda-chuva são 40 pessoas, né? Entre infoproduto, entre agência e outras coisas, né? E tem uma outra vertente de assunto que eu não falo tanto, mas que eu acho muito importante de trazer isso para as pessoas do digital como um todo, que é: ganhe a sua grana, mas tenha um plano de longo prazo. Para mim isso fez muita diferença. Eu sempre tinha medo de ficar velho pobre. Quando eu comecei, né, escalar os meus resultados através do digital, eu já tinha um objetivo para minha grana, que foi investir em imóveis. Tanto que eu ensino sobre isso também lá no fundo do funil. Que é isso, cara. Nesse meu mercado eu vi muita gente ganhar dinheiro, assim como o digital de uma forma geral, né? Mas falando do mercado de milhas e agência. E aí o cara sobe o padrão de vida do dia pra noite. Dinheiro e gastar dinheiro. Fica enlouquecido, quer realizar todos os sonhos, quer comprar a Ferrari, quer não sei o que lá. E aí o mercado passa pelo solavanco, entra competidores no seu mercado digital, você já às vezes não fatura mais como antes, e aí depois? Né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, principalmente com entrantes no digital e também no meu mercado, que é isso. Tenha um plano, né? Vai fazendo as coisas devagarzinho. Então, eu, por exemplo, eu consegui, através do mercado de milhas e do mercado digital, obviamente, construir uma estrutura de investimento financeiro nos imóveis que, assim, eu durmo em paz. Excelente. Você entende? E assim, cara, você tá entre os top 50 da Hotmart já há um tempo, entre os top 100 da Hotmart há sei lá, tipo assim. E a gente tem amigo que gasta 400 mil por mês. De vida pessoal. De vida pessoal. A gente tem gente com quem a gente convive que gasta, que não está onde você está, que gasta quase $500 mil por mês. É um apartamento por mês gerando renda. É isso. Então, assim, eu acho que essa é uma mensagem muito importante, inclusive para quem está começando, cara. Exato. Porque o nosso mercado ele tem uma barreira muito baixa para entrar. Então, é muito raro um mercado que leva as pessoas de serem pobres a ficarem ricas igual o nosso. Então, assim, eu não conheço outro mercado que faça isso de uma maneira talvez o futebol, mas o funil no futebol é muito pior. A barreira de entrada é gigantesca. Ou na música, mas, cara, no nosso mercado a barreira de entrada é muito mais baixa. Então, não tem mercado que faz gente pobre ficar rica igual o nosso. Então, pra quem tá assistindo a gente, inclusive, tá começando, cara, pensa nisso desde o começo. Não toca o louco, não. Não vá resolver todas as questões pessoais que você tem divide uma situação simples e começar a ganhar dinheiro. Seja responsável desde o começo, porque isso sempre remunera no longo prazo, né, cara? E aí, deixa aí o seu melhor comentário pra ter a chance de passar um dia com essa fera dos negócios aqui. É isso aí. E você já sabe, o conteúdo aqui é bom. A dificuldade é notificar as pessoas, Galdinho. Então é o seguinte, você volta aqui 2 vezes por semana, que a gente vai estar aqui 2 vezes por semana. Para quem acompanha a gente no Spotify, segue o podcast, comenta lá. Para quem tá vendo a gente no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal e você sabe, estaremos aqui 2 vezes por semana com conteúdo bom. Galdino, obrigado, meu irmão. Valeu, amigo. E eu vejo você na próxima semana. Tchau, tchau.